Fala galera do terceiro ano do sétimo moderno, sou o professor Wesley Farias e está começando mais uma aula de biologia. Hoje nós falaremos sobre os conceitos básicos em genética. Então, roda a nossa vinheta aí. Bem pessoal, para se trabalhar com genética é importante conhecer alguns conceitos básicos. Alguns termos que são usados continuamente no estudo da genética. Então, é importante dizer que na época de Mendel ele também deduziu alguns conceitos. Lógico, com algumas limitações que ele tinha na época, né? Ele trabalhava a transmissão das características, mas ele não conhecia célula, não conhecia o conteúdo da célula, material genético. Então, vamos passar aqui para vocês alguns conceitos atualizados, né, de genética. Então, naquela época, Mendel não conhecia, por exemplo, o que seria um gene, né? Mendel chamava aquilo que era transmitido de fator hereditário ou fatores mendelianos. Então, nós sabemos que existem os genes que são informações hereditárias inscritas no DNA. E esse gene, ele tem, logicamente, uma posição definida. Ele vai ocupar uma posição dentro do que nós chamamos do que é o cromossomo. Então aqui eu tenho essa imagem que mostra o par de cromossomos. Vocês sabem que nós temos 23 pares de cromossomos, que dão um total de 46, né? Eles ficam em pares, um que veio do pai, o outro que veio da mãe, como está aqui nessa imagem. Aqui nós temos o loco gênico, ou locus, né? Que é o local ocupado pelo gene, núcleo nos cromossomos. Então, aqui mostrando a imagem, né? A célula, os cromossomos em pares, né? 23 pares. Aqui eles estão condensados. Aqui ele desenrolado, que é a parte do DNA, material genético, e os trechos do DNA que são os genes, né? Que contém as informações. Então, falando um pouco mais sobre os genes. Os genes podem apresentar-se em diferentes versões. Essas versões nós chamamos de alelos. Aí já é um outro conceito, né? Alelos são as versões diferentes de um gene. Vamos a um exemplo prático. A característica estatura da ervilha. Bem, para essa característica, que é a estatura da ervilha, nós temos logicamente um gene responsável. Esse gene que é responsável pela estatura da ervilha, nós vamos representar por uma letra. Então, digamos que vamos usar a letra A para representar esse gene responsável pela estatura da ervilha. Bem, esse gene ele vai ter duas versões, tá? Que são os alelos. Ele vai ter a versão alta, que vou representar pelo A maiúsculo, o Azão, que vai ser, logicamente, dominante. E tem o alelo, ou a versão anã, que é representado pela outra letra, que é a letra A minúscula.
no caso é o gene recessivo, né? Aquele que na presença do dominante ele não se manifesta. Então nós temos o gene A, representado aqui, eu usei a letra A, representa esse gene, e ele tem duas versões. O A maiúsculo, que é o dominante, representa a versão alta da estatura da ervilha, e a versão, o alelo anã, que é representado pelo Azinho, que é o gene, é o alelo, né? A versão recessiva do gene. Os indivíduos, ainda usando aquela mesma lógica, os indivíduos com um par de alelos idênticos, ou seja, nós sabemos que esses alelos, essas versões dos genes, elas ficam em pares, tá? Nos pares de cromossomos que eu acabei de falar, são 23 pares que nós temos. Então, os indivíduos com um par de alelos idênticos, ou seja, ele vai ter os dois azão ou os dois azinho. Eles são chamados de homozigóticos, tá? E nesse mesmo exemplo, os indivíduos com um par de alelos diferentes, ou seja, vai ter o dominante, o azão, e vai ter o azinho. Eles são chamados de heterozigóticos, como está aqui, tá? No par de alelos aqui, tá? Do gene A, como eu tinha explicado, no par de cromossomos. E aqui, azão, são idênticos, é homozigoto, né? E aqui também azinho, homozigoto. Então esse daí é o conceito de homozigótico e heterozigótico. Vamos falar sobre os conceitos de fenótipo e genótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo são as características observáveis de um ser vivo, sejam físicas, bioquímicas ou comportamentais. Altura, a cor do olho, tipo de cabelo, então, são vários exemplos. Aí o tipo de comportamento, tipo sanguíneo, tudo que é observável é fenótipo. E o genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. Então, na prática nós temos o que? O genótipo é os genes, tá? Onde vão estar inscritas as características, e essas vão se manifestar de forma observável como fenótipo, tá? Então, essa é a relação dos dois. Então tá aqui um exemplo. O genótipo, tá? Eu represento pelos genes, que por sua vez tem as versões dele, né? Que nós já aprendemos que são os alelos. E esse genótipo vai se manifestar como fenótipo, que é aquilo que é observável de um ser vivo, tá? Quando a gente olha e observa, sejam características físicas, interiores, bioquímicas ou comportamentais. E é importante entender que dois indivíduos, por exemplo, mesmo que tenham os genótipos idênticos, eles podem apresentar diferenças no fenótipo, causada por influências do ambiente. Tá? Então foi o que eu coloquei aqui. Tá? O fenótipo é igual aos genes mais a interação com o ambiente. Tá? Então, se eu pegar dois indivíduos que eles têm o mesmo genótipo, mas eles podem ter diferenças no fenótipo por causa da interação com o ambiente, tá? Que é a influência ambiental. Por exemplo, pessoas que têm genótipo idêntico para a cor da pele podem ser mais claras ou mais escuras, dependendo do tempo de exposição ao sol de cada um. Então eles podem ter genótipo idêntico para a cor da pele, mas dependendo do tempo de exposição, um vai ter a pele mais clara, o outro a pele mais escura. Ok? Então pessoal, agradeço vocês pela atenção, espero ter ajudado. Deixem o like de vocês se tiverem gostado da aula, deixem as dúvidas, os comentários, e até a nossa próxima aula.